Jataí em caixa grande. Mas o que seria caixa grande para Jataí? Módulo com 20 cm interno. Eu diminuí o tamanho externo dos módulos usando essa forma. Mesmo assim, ainda consigo 5 cm de espessura. Medida essa que ajudou muito a nossa Jataí a manter a regulação térmica do ninho. Do contrário, não haveria tanto alimento estocado. Módulo com 14 centímetros interno. Aqui em Niterói, Rio de Janeiro, eu considero uma medida ideal para a nossa Jataí, observando a abertura de uma das caixas antigas. Eu consigo uma espessura de módulo de 7 centímetros, trabalhando com a medida externa de 30 centímetros. Essa caixa com 21 centímetros de altura e 20 centímetros interno não foi apropriada para esse enxame de Jataí que se apulsou da caixa anteriormente. Eu coloquei o tamanho dessa caixa para comportar um enxame de borá ou de mandaçaia. Confeccionei essa caixa para ser usada como ninho isca, com o propósito de capturar essas espécies em questão. Contudo, vocês acompanharam todo esse processo e, contando da data de postagem desse vídeo, faz 11 meses que eu capturei esse enxame diretamente na caixa de cimento com isopor. Sua inscrição acompanhou todo esse processo e irá continuar acompanhando, pois tenho novidades a mostrar hoje aqui para vocês. Na época desta abertura que vocês estão visualizando aqui, levando em consideração a captura e o momento inapropriado para uma caixa menor, resolvemos anexar mais um módulo com 7 centímetros de altura e 7 centímetros de espessura, totalizando uma caixa com 21 centímetros de altura, já que percebemos que na abertura a colônia já estava com seus potes de alimento já agarrando na tampa. A colônia foi capturada numa caixa maior do que o teu próprio ninho. A caixa racional modelo ímpar, feita de cimento com isopor, com 7 centímetros de espessura, medindo 21 centímetros de altura. Prolongamento de entrada, levando em consideração ataques de oportunistas. Feita e elaborada com a ajuda de todos vocês. Aliás, gratidão pela curtida que você acabou de dar a esse vídeo, ajudando a essa informação chegar a mais pessoas. Muito obrigado pelo carinho e respeito que vocês tratam esse meu trabalho. O fato é que são 11 meses pós-captura do enxame. Abrimos no 4º mês, como vocês viram em imagens anteriores. E agora, como estará a colônia dentro desta caixa? Será que ela ocupou todo o espaço oferecido? Constatamos certamente uma devida proteção térmica oferecida pela caixa à colônia presente. Será que isso foi suficiente para deixar a caixa toda ocupada pelo ninho da Jataí? Antes de estarmos abrindo essa caixa, eu quero dividir aqui com vocês uma outra particularidade. Vocês estão lembrados? A abertura de uma caixa de Jataí também, contudo, somente os 20 centímetros eram usados na melgueira. O espaço onde comportava todo o ninho era numa medida totalizando de 14 centímetros de altura, com 14 centímetros de largura. A chamada melgueira possuía um tamanho de 20 centímetros de largura por 7 centímetros de altura. Essa suposta melgueira possuía um armazenamento de alimento da abelha em torno de 65% do espaço ocupado. Ainda era visto que o ninho, por estar dentro de uma medida de 14 por 14, mesmo assim podíamos ver parte dele. Estas flâmulas de cera um pouco mais clara faziam parte do ninho, que ocupavam 2 módulos, cada um com 7 centímetros de altura, totalizando o ninho de 14 com uma melgueira de 7 centímetros, 21 centímetros totalizando a caixa. Contudo, somente a melgueira tinha esse espaço de 20 centímetros circular. Vocês estão lembrados que, apesar de toda a calmaria da abelha, poderíamos verificar que havia muita movimentação interna da colônia. Na época, isso nos deu um sinal muito positivo com relação à caixa. Uma outra abertura magnífica foi da nossa Jataí, comportada dentro de uma caixa de 14 centímetros de altura, com medida interna de 14 centímetros também. Então chegamos às seguintes conclusões. Esta caixa aqui, com medida de 14 por 14, sem melgueira, super hiper populosa e forte. A anterior a essa, que vocês acabaram de presenciar a abertura, 14 por 14, com melgueira de 20 cm interno e 7 de altura, anexada aos módulos. Ambas as caixas estabilizadas e populosas.
A anterior colocando seu alimento na melgueira, já que tinha espaço disponível. Essa aqui armazenando seu alimento ao entorno do ninho. Então vamos questionar. Se adicionarmos mais espaço nesta caixa, será que o ninho consegue um tamanho maior? Aqui são exatamente 2 módulos, cada um de 7 centímetros. E se colocarmos mais 7 centímetros acima desses dois, uma caixa com 5 centímetros de fundo, 7 centímetros de ninho, mais 7 centímetros de sobreninho e uma outra parte. O que elas fariam? Armazenariam nessa parte e depois de transferir o estoque de alimento para a parte de cima, será que o ninho ganharia um tamanho considerável? Pessoal, essa abertura aqui, ela não é atual. Essa abertura foi realizada há 6 meses atrás. Como estará essa caixa hoje? Será que esse ninho conseguiu um tamanho considerável depois que esses potes de alimento foram colocados na parte de cima? Já que nesse dia aqui nós adicionamos um módulo. O módulo aqui adicionado possuía um tamanho interno de 14 centímetros e uma altura de 7 centímetros, com espessura de 7 centímetros, mais o prolongamento de entrada. Uma verdadeira fortaleza, testada e aprovada. Em um próximo vídeo estaremos abrindo essas 2 caixas que vocês acabaram de ver. Vamos ver se a primeira acabou de encher aquelas melgueiras e vamos ver se essa aqui aumentou seus discos de cria consideravelmente depois da adição desse espaço. A sua inscrição aqui no canal acompanhará todo esse processo. Quando eu digo aumentou seus discos de cria, não estou me referindo à quantidade deles, mas sim em seu diâmetro. Já observei em algumas pesquisas que dizem que um disco de cria da Jataí pode chegar a 16 centímetros de circunferência. As minhas caixas padronizadas para Jataí medem uma medida interna de 14 centímetros. Então eu acho que eu nunca vou ter essa experiência. Mas vocês, amigos que acompanham aqui o canal, já observaram com a experiência de vocês e manejo discos de cria de Jataí com essa medida? Ficarei feliz e muito grato em ler os comentários de vocês, dividindo essa experiência comigo. Aliás, vocês estão gostando desse conteúdo? Merece aquela curtida? Afinal, esta caixa vai ser aberta no vídeo posterior. Estaremos verificando se essa abelha transferiu todo o estoque de alimento para a parte de cima do ninho. Lembrem-se, pessoal, que essas caixas que eu estou verificando, hoje nós vamos verificar a caixa que serviu de ninho isca para pegar a nossa Jataí. Não era para ter pego a Jataí, contudo, foi a caixa que ela escolheu, não tem problema. Foi a caixa isca que ela escolheu. Fiquei muito feliz também, porque hoje eu posso compartilhar experiências com vocês. Lembrando aqui que todos esses 3 enxames, todas essas 3 caixas que eu vou abrir, passaram pela primavera. Nós estamos entrando agora no outono. Aqui em Niterói, Rio de Janeiro, área de ocorrência da nossa Jataí. Vamos analisar junto como essas 3 colônias em caixas de cimento com isopor, modelo ímpar, passaram a estação de floração, a estação chamada primavera. Será que a colônia da melgueira conseguiu encher toda aquela melgueira? Será que essa aqui conseguiu passar o seu alimento para cima e construir um disco maior? Um disco de 14 centímetros? Independente disso, espero a tua inscrição para estarmos acompanhando todo esse processo. Hoje, depois de 11 meses pós-captura, estamos aqui para abrir a primeira das 3. O que esse enxame construiu dentro dessa caixa de 21 centímetros de altura por 20 de comprimento, circunferência interna. Vocês sabem que minhas caixas são no sentido circular, cada módulo medindo 7 centímetros de altura. São 5 centímetros de espessura para colônias mais populosas como Borá, Mandaguari. 7 centímetros de espessura para uma Jataí, uma Mirim. Por conta da medida externa da caixa, eu padronizei essa medida de espessura. Primavera se passou. Vocês viram aí que eu abri essa caixa há 4, 5 meses atrás, quando ela ainda tinha 14 centímetros de altura. Agora ela está com 21 centímetros. O que será que essa abelha construiu aqui dentro? Será que ela ainda colou os potes de alimento na tampa? A parte de baixo dessa caixa é constituída numa tampa de 5 centímetros de espessura. Eu estou usando o bico de garrafa PET na entrada das caixas. Aqui também há o prolongamento, um túnel de acesso ao ninho com mais ou menos 30 centímetros de comprimento. Eu sei, parece exagero, mas isso
nunca deixou essas colônias dentro dessas caixas serem atacadas por oportunistas. Eu nunca tive a infelicidade de ter uma caixa dessa, uma colônia dessa, sendo atacado pela abelha limão ou pelo forídeo. Nunca passei dificuldade nenhuma com enxame com relação ao inverno, ao frio. De uma certa forma, essa caixa isotérmica faz com que o enxame consiga armazenar o seu alimento, não necessitando de estar usando o mesmo para aquecer a colônia, mantendo aí uma temperatura estabilizada sem o auxílio de muito alimento, pois sabemos que qualquer espécie de abelha, para manter a temperatura confortável dentro de uma caixa racional, precisa estar consumindo muito alimento, pois ela gasta muita energia com o bater de asas. Pois sabemos que grande parte do trabalho com relação a aquecimento ou refrigeração de uma colmeia é devido a esse movimento de asas. Vamos estar então abrindo aqui a nossa caixa e analisando tudo o que aconteceu aqui dentro. Pessoal, essa tampa está razoavelmente exagerada na espessura. Já consigo perceber ali, junto com vocês, que a abelha não ocupou todo o espaço da caixa. Ela não colou nenhuma parte do ninho na tampa. Como tínhamos presenciado anteriormente, a tampa que antes tinha pedaços do ninho, agora está limpa. A colônia, ela separou o seu ninho. Ela simplesmente não conseguiu ocupar todo o espaço da caixa. Cera e resina separam o seu ninho como se fosse uma proteção, tanto na parte interna quanto na parte externa, como podemos presenciar aqui. Essa mistura de cera que vocês estão vendo aqui, protegendo o interior do ninho, é chamado de batume. É de costume eu ver garrafas de 5 litros, de 10 litros, com ninhos lacrados como esse aqui. Até os ninhos isca que eu armo, de 20 litros, são capazes de capturar a jataí. Já postei alguns vídeos aqui no canal que eu capturei jataí em garrafões de 20 litros. E é praticamente isso aqui que acontece. Quando a abelha se vê num espaço que é maior do que a proporção do seu ninho, ela simplesmente lacra esse ninho com esse invólucro. Vocês que acompanham o canal, que assistiram os vídeos anteriores, sabem que essa caixa foi colocada aqui como caixa ninho isca. O padrão aqui é de 14 por 14, tirando as melgueiras. Depois, mais detalhadamente, eu vou explicar para vocês o porquê que eu uso os 14 centímetros no ninho da jataí aqui em Niterói, Rio de Janeiro. Podemos também perceber que essa parte externa aqui, pelo lado de fora do ninho, pelo lado de fora da sua proteção, mas ainda dentro da caixa, comporta algumas mosquinhas. Eu percebo que as lâminas aqui de cera escurecida estão meio mofadas. Caixa racional com muito espaço para uma colônia de jataí não é a coisa mais ideal a ser feita. Hoje nós constatamos isso aqui juntos. Próximo vídeo nós verificaremos aquela caixa, se ela conseguiu encher toda a melgueira. Lembrando que ela passou aí a primavera intacta. Agora, próximo ao inverno, nós estaremos abrindo enquanto há tempo, só para dar uma verificada. Estaremos também analisando a outra caixa, se ela conseguiu colocar os potes de alimento para cima e aumentar estruturalmente os seus discos. Também é uma outra colônia que passou aí a primavera intacta. O que será que essas colônias conseguiram construir dentro desse espaço? Sua inscrição aqui acompanhará todo esse processo. Gostaria muito que você opinasse aí sobre esse vídeo que apareceu aí na tela, transferência de tataíra. Sua observação descrita aqui nos comentários irá me ajudar e muito, pois tenho 2 transferências ainda para serem realizadas. Até o próximo vídeo.